Ressonância magnética. A ressonância magnética é a imagem da distribuição dos hidrogênios no nosso corpo, como um mapeamento. A imagem gerada representa as diferenças de frequências processionais existentes entre vários tecidos do organismo, tendo o uso de campos magnéticos e ondas de rádio para a obtenção de uma imagem. A ressonância é medida em teslas. Ela funciona a partir de movimentos atômicos do átomo de hidrogênio. Esses movimentos são classificados como rotação, que é basicamente elétron e núcleo em torno de si mesmo, translação, que é elétron ao redor do núcleo, e movimento processional, é um movimento extra, só acontece dentro do campo elétrico, devido aos hidrogênios serem um átomo polarizado que atua como um ímã. A aquisição da imagem é feita de modo não invasivo, com ótima resolução espacial, e não emprega radiação ionizante. Suas vantagens são obtenção de imagem de vasos sanguíneos, determinando direção e velocidade de fluxo sanguíneo sem a necessidade de contraste. Obtenção de imagens em 3 planos, axial, coronal e sagital, inclusive oblíquos. Assim, não precisamos mudar o decúbito do paciente. Utilização de contraste gadolínio, que é mais seguro e menos tóxico que o iodado, e identificação das estruturas com possibilidade de caracterização tissular. Já as desvantagens são tempo de realização dos exames relativamente alto, necessidade de cooperação por parte do paciente, evitando artefatos de movimento, alto custos operacionais, próteses ou corpos estranhos que podem ser deslocados, causando danos funcionais e anatômicos em portadores de clipes cerebrais ou cirúrgicos, marca-passos, DIU, implantes auditivos e próteses. Para realizar um exame de ressonância magnética, o paciente deve passar por uma avaliação quanto à possibilidade de haver contraindicações relativas e ou absolutas, verificar a existência de próteses metálicas, implantes cirúrgicos, gestação, histórico cirúrgico ou até mesmo estilhaços metálicos pelo corpo. A força de atração é elevada em ferromagnetismo, paramagnetismo e diamagnetismo. A radiofrequência aumenta a energia vibracional e aquece os tecidos. Esse efeito é controlado pelo SAR, que é uma taxa de absorção específica. Aqui podemos observar os estados energéticos, que são divididos em spin-up, mesma direção e sentido com baixa energia, e spin-down, mesma direção e sentido contrário com alta energia. Para que as imagens de ressonância magnética sejam adquiridas, alguns componentes básicos necessitam estar presentes no equipamento. São eles magneto, mesa, gerador de radiofrequência e bobina. O magneto possui a função de coordenar os movimentos atômicos e, com isso, padronizar a imagem adquirida. Essa função é chamada de alinhamento. Efeitos do relaxamento. As imagens por ressonância obtêm contraste principalmente pelos mecanismos de recuperação T1, declínio T2 e densidade de prótons. Durante o relaxamento, o VME libera a energia RF absorvida e retorna a B0. Os momentos magnéticos do VME perdem magnetização transversa devido ao efeito de desfrenagem. E aí, então, a energia liberada no retículo circulante faz com que os núcleos recuperem sua magnetização longitudinal. A recuperação T1 é causada pelos núcleos liberando sua energia do ambiente. A razão de recuperação é um processo exponencial, com tempo de recuperação constante, denominado T1. E por fim, temos as sequências de pulsos. As sequências de pulsos do tipo SE são aplicadas como um pulso inicial de 90 graus de excitação dos prótons presentes no VME. A seguir, aplica-se 1 ou 2 pulsos de 180 graus que repolarizam o VME, no plano transverso, criando um ou mais ecos. O TR controla o efeito T1. Para o efeito T1 ser máximo, o TR é curto. Para o efeito T2 ser máximo, o TE é longo. O turbo-spin-eco é uma sequência SE com tempo de aquisição menor em relação ao convencional. Quanto menor o trem de eco, maior o efeito T1. Quanto maior o trem de eco, maior o efeito T2.